Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindas aqui com a gente. Prazer. Meu nome é Dan Contente. Sou diretor de serviços e de Renews aqui na Vetex. É um prazer ter vocês aqui com a gente nessa track. Muito obrigado por quem prestigia a gente estar aqui presente. Hoje, nesse momento que a gente vai abrir aqui uma agenda, a gente vai falar de uma coisa bastante importante, que é a virada cultural da omnicanalidade. Não adianta você só ter a tecnologia, você ter as metas e você ter as intenções de você fazer uma transformação digital. Você precisa, de fato, engajar toda a sua cadeia de stakeholders para que você consiga fazer uma transformação digital. E a gente trouxe para esse palco, convidou um cliente que é um verdadeiro case nesse sentido, que tem muita história para contar. É um case de um cliente que tem mais de 90 anos de história, que tem uma super reputação e teve um desafio muito grande de se transformar digitalmente e vem conseguindo fazer isso com bastante sucesso. Então, hoje vai estar aqui com a gente o Fernando, que é CDO da Copenhagen e da Brasil Cacau, e a Renata, que é CEO da Copenhagen e da Brasil Cacau. Então, a gente vai começar. Vou dar boas-vindas aqui à Renata, pode vir aqui com a gente. Ela vai começar conversando com vocês. Bem-vinda. E daqui a pouquinho, eu e o Fernando, a gente volta para a gente trocar uma ideia. Seja bem-vinda ao palco, Renata. Obrigada, Dan. Obrigada, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. E nessa semana, que é uma semana que só se fala em chocolate, né? Semana da Páscoa. Estamos aqui preparados para fazer a melhor Páscoa da história do Grupo CRM e poder compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o nosso case nesses 2 últimos anos. A pandemia foi super desafiadora para todos nós aqui, mas para nós um pouquinho mais desafiador, porque fizemos 2 Páscoas em lockdown. Né? Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, no nosso caso, caiu e nos fortaleceu muito para a gente chegar hoje aqui e poder compartilhar um pouquinho de como é que foi. Vou estar aqui junto com o meu super parceiro, Fernando, à frente de todo o digital do Grupo CRM, Copenhagen Brasil Cacau. A gente dividiu aqui o nosso momento, o nosso painel em 20 minutos para eu apresentar um pouquinho para vocês o case sobre esse projeto, principalmente de transformação cultural da nossa organização, mas a gente reservou 20 minutinhos também aqui para essa interação com vocês, então a gente volta, o palco já está aqui montado para a gente ter esse momento legal do Q&A e tem surpresas, né, para quem é observador aqui. Temos surpresas para quem estiver com a gente aqui interagindo. Vai ter QR Code, vai ter cupom, vai ter muita coisa legal aqui para a gente discutir. Bom, pessoal, começando um pouquinho aqui apresentando o Grupo CRM, para quem não conhece. O Grupo CRM é detentor das marcas Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Cop Coffee. O ano de 2021 nós fechamos com um faturamento de 1,750 bi. Um crescimento bastante acelerado, crescimento de mais de 20% em relação a 2019, mesmo num ano de pandemia. O Grupo CRM hoje tem mais de 900 lojas e é sobre isso que a gente vai falar, né? O desafio de engajar a nossa cadeia de stakeholders, que é uma cadeia grande, com 3 marcas, diversas complexidades, para vender um produto perecível, que tem que chegar rapidamente na mão do nosso consumidor, e que a gente conseguiu, de fato, trazer algo muito disruptivo, principalmente para quem opera numa vertical, como é o nosso caso. A gente tem indústria, a gente tem varejo, e a gente tem varejo de lojas próprias e varejo de franquias. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai contar um pouquinho dessa história. Hoje, o nosso grupo é formado por quase 2.000 CRM lovers, dos quais eu me orgulho muito, e 60% dos nossos colaboradores são mulheres. Então, mais um motivo aqui de muito orgulho, inclusive no C-Level, 60% do meu C-Level mulher. Então, mulheres que aqui estão, sintam-se super representadas pela cultura do Grupo CRM. Bom, pessoal, contando um pouquinho para vocês, né, eu acho que... Vou ficar aqui para poder interagir melhor com vocês. Eu acho que, mais do que falar sobre a transformação, é falar sobre quais caminhos a gente escolheu para fazer essa transformação. Fazer a transformação não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é escolher os caminhos para fazer essa transformação. A Copenhagen, como muitos conhecem, é uma marca icônica, uma marca precursora no seu segmento. São mais de 94 anos de história, trazendo muitos movimentos disruptivos. A Copenhagen ela entra na jornada do consumidor para repensar, principalmente, novas soluções. E a pandemia nos colocou nesse modo de repensar
como que a gente se reinventa para trazer novas soluções para o nosso consumidor. Então, mais do que o ponto de vista de ser uma marca que tem tradição, é um incômodo positivo de ser uma marca que não é tradição, que não é tradicional. É uma marca que se apoia na sua tradição para continuar abrindo caminhos, para continuar sendo disruptiva, com uma visão de futuro muito aguçada. E realmente, esses 2 últimos anos, eu digo que foi um grande pivô rígido, né? Nós estávamos ali diante de uma situação de um grande fato brutal e nós decidimos que ou a gente enfrentaria aquele fato brutal ou aquele fato brutal nos enfrentaria. E sob essa ótica que a gente desenvolveu todo o nosso plano de contingência que estava 100% focado, pessoal, em como transpor o desafio de fazer uma Páscoa extremamente saudável em termos de giro, em termos de sell-through. A Páscoa de 2021, nós giramos 97% do nosso estoque de Páscoa no full price, sem nenhuma necessidade de nenhum gatilho promocional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente conseguiu engajar a nossa cadeia de stakeholders. Eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, como isso aconteceu. Como que a gente engajou realmente todos os nossos franqueados e criou uma jornada omnichannel. Uma jornada que começa partindo do princípio que todo o nosso arsenal digital tem que ser pensado favorecendo o nosso franqueado. Isso é muito disruptivo. Só por curiosidade aqui, alguém aqui trabalha com o mercado de franquias? Sim. É fácil engajar os franqueados numa jornada dessa? Não, né? Bastante desafiador. E aí talvez vocês me perguntem, Renata, qual foi o fator preponderante? O fator preponderante foi que nós intensificamos muito a janela de comunicação com os nossos stakeholders. Nós falávamos com a nossa rede de franqueados cerca de 2 vezes por semana para conseguir mostrar para eles que toda a estratégia digital estava sendo desenvolvida para favorecer o Ship from Store. E os números estão aí para mostrar que não só isso foi possível, como hoje a gente é um grande case, como o Dan colocou aqui dentro da VTEX, porque 92% de tudo que a gente vende no digital, que hoje já representa 15% do nosso faturamento, sai das lojas. Nós desenvolvemos um ecossistema que, de fato, favorece a operação do franqueado. Então, na prática, eles entenderam que o digital veio para eles ganharem, para que eles crescessem, para que eles fortalecessem a agenda deles de same-store sales. Vou passar um vídeo rapidinho aqui, só para vocês verem como, na prática, funciona essa operação com todo o nosso arsenal digital. Mudou tudo. A gente, na Páscoa do ano passado, né, começou o processo e hoje a gente quase não trabalha mais como a gente trabalhava. A Páscoa se tornou uma forma de representação mesmo. Nessa pandemia eu senti muito do presente. Isso mostra que as pessoas querem lembrar de alguém. Então, por que não levar esse prazer para casa do cliente num momento tão difícil, né? Páscoa, tanto ano passado como esse ano, foi uma das poucas coisas que me tirou de casa para vir buscar os mimos, os presentes, os ovos para as crianças. E para a gente também, claro, né? Quem não gosta de chocolate. A gente se adaptou muito. A gente veio muito preparado do que nós passamos em 2020. Então a gente já ficou um pouco calejado aí, né, de tudo que aconteceu. A gente tem o Personal Shopper, nós temos o WhatsApp, que é o nosso mailing de clientes, onde a gente consegue contactá-los e irmos até eles. Vim até a loja, fui super bem recebida, bem atendida, então não teve diferença estar aqui ou estar dentro da loja física. É o consultor, é a empresa, é o grupo CRM, são as estratégias e a gente na ponta fazendo acontecer, né? Oi, dona Vera, tudo bem? É a linha repleta e esse sabor aqui é o de chocolate, olha que delícia. E a gente conseguiu fazer nosso pedido de forma online. E a gente atende da maneira que ele quiser. Então, quer mandar vídeo, a gente manda vídeo. Uma foto humanizada segurando a cesta, a gente manda. Se quer mandar um catálogo para ele olhar com calma e responder depois de 1 hora, no dia seguinte também.
As lojas estão lotadas de clientes, nós temos as vendas online, os aplicativos. Tá muito bom para trabalhar, assim, juro. Fechamento, vou colocar tudo na tela do computador, vou enviar para o senhor e depois já passo os dados para o senhor fazer o Pix. Aí a senhora vai fazer o link de pagamento pela Cielo, né? O dia inteiro é motoboy chegando, motoboy saindo, pedido chegando, pedindo saindo. A gente aqui não para. Porque o público que a gente está cativando gradativamente e atendendo na forma do tempo do cliente faz com que eles nos procurem mais. A gente vendeu tudo, atendemos todos, mas se tivesse mais produto ainda teríamos vendido mais. A venda está acontecendo muito melhor do que 2019, né? Prova disso é que eu já estou com 100% do estoque vendido. Essa Páscoa foi extremamente incrível. O que dizer dessa Páscoa Copenhague em 2021? Recorde, sucesso, giro de 96%. Uma campanha sem precedentes. E isso tudo só foi possível porque nós trabalhamos juntos. Essa resiliência, essa força, essa obstinação e essa união nos fez entregar essa Páscoa com o maior recorde de todos os tempos, Copenhague. Entregar com qualidade, entregar com paixão, focados realmente naquilo que era necessário, pois o momento era um momento único. Um entendimento claro da responsabilidade que nós temos como marcas fortes de fazer a Páscoa acontecer lindamente. Que é levar essa alegria de chocolate para casa dos nossos consumidores. E vocês franqueados lá na operação, fazendo tudo isso acontecer. Nenhum limite é limitante para nós. Muito obrigada, essa Páscoa foi incrível, os resultados não poderiam ter sido melhores e vocês todos fazem parte desse sucesso. Muito legal, né, pessoal? Ver a Páscoa realmente pelas lentes de quem faz acontecer. A gente realmente se emociona, lembrando que há um ano atrás, esse é um videocase da nossa Páscoa de 2021, nossa segunda Páscoa, com 900 lojas fechadas. E agora, em 2022, eu brinquei com o meu time, eu falei assim, pessoal, acho que a gente está tão PhD em fazer Páscoa com lojas fechadas, que o desafio esse ano vai ser fazer de novo Páscoa com lojas abertas. Lembrando que o digital, né, ele veio para agregar. Então, hoje, Fernando acabou de me dar a notícia aqui, que batemos o recorde da maior venda histórica no digital, nas nossas plataformas hoje, com lojas abertas. Isso é a maior prova que a gente tem que o digital não vem para substituir a venda física. Hoje nós estamos com 905 lojas abertas, vendendo o mesmo volume que nós vendemos no melhor dia de 2021, com 900 lojas fechadas. Então, olha como o digital, de fato, entra para trazer conveniência, para ampliar o target que você atua hoje e, de certa forma, também ampliar os pontos de contato na jornada do seu consumidor. Então, alguns takeaways aqui, né, que nós tivemos desse momento. Primeiro, o quanto a cultura, né, ela é imperativa, né, é importantíssimo que a empresa tenha uma cultura muito focada junto aos seus stakeholders. O quanto essa comunicação da liderança, né, a todo momento, comunicação clara, transparente, frequente, fez a diferença para que a gente tivesse realmente o engajamento, a confiança e a credibilidade dos nossos franqueados. A individualização e a humanização, vou contar para vocês um pouquinho os programas que nós desenvolvemos. Hoje nós temos um programa incrível de personal shopper, onde a gente consegue falar com mais de 92% da nossa base de clientes ativos de forma individualizada. Cada cliente tem um personal shopper, cada personal shopper sabe o hábito de cada um dos nossos consumidores e a gente aumenta muito a nossa taxa de conversão. Enquanto a taxa de conversão no nosso e-commerce é de 1,5%, no personal shopper a gente chega a 8% de taxa de conversão. Tamanha a importância do tratamento humanizado e individualizado. Bom, o Omnichannel como uma onipresença, né, é algo imperativo, não se discute mais se é necessário ou não fazer, precisamos fazer. E os aplicativos de delivery também aqui completando um momento importante da nossa jornada.
Bom, principais resultados, vou passar super rápido aqui. Crescemos 20%, mesmo com 3 meses aí de lojas fechadas. Abrimos 100 novas lojas o ano passado. Continuamos acreditando na força do varejo físico. Estamos hoje com 3 milhões de membros no nosso programa de fidelidade. E o digital hoje já alcança 2 dígitos, aí, chegando em 15% de participação. Para 2022, a gente continua acelerando e acelerando muito, mesmo nesse ambiente ainda de algumas incertezas. Vamos trabalhar muito na ultra-personalização de todas as ferramentas que a gente tem hoje e a expansão cresce 35% esse ano. Aguardem 135 novas lojas do Grupo CRM aqui no território brasileiro. Nossa estratégia digital, né? Lembrando, a gente cresceu, não é novidade para ninguém, né? Que a gente evoluiu em 2 anos o que o mercado levou 10 anos para evoluir. O que tem de novo não é esse dado. O que tem de novo é que a gente continua apostando e apostando muito no varejo físico. O nosso maior ativo, sem dúvida nenhuma, é ter o físico para atender o digital. Né? Essa é a grande virada de chave. É como que a gente usa uma rede com mais de 900 lojas, agora com mais de 1.000 lojas esse ano, para potencializar a experiência do digital. Tá? Então, a gente continua numa agenda muito expansionista. Essa é a nossa loja número 500 de Copenhague, inaugurada semana passada no Shopping Leblon. Quem estiver no Rio de Janeiro, tiver a oportunidade de conhecer, uma loja com uma experiência incrível, vários touchpoints diferentes ali para vocês curtirem. Bom, passando um pouquinho aqui do nosso ecossistema, a gente vai deixar também isso aqui para o momento do bate-papo, né, que é um momento importante. Então, hoje o Grupo CRM opera em todas as plataformas de delivery, Rappi, iFood e todos os demais. Temos aqui toda a atuação em personal shopper através da plataforma de WhatsApp. O nosso app, inclusive quem não baixou o app, baixem o app, porque as nossas surpresas aqui estão relacionadas ao app Copenhagen. Então, quem ainda não baixou, baixe o app Copenhagen. E, sem dúvida nenhuma, a grande força motriz de tudo que a gente faz é o nosso programa de loyalty, que é toda a estratégia de CRM, tá bom? Bom, o nosso projeto de app foi lançado agora em dezembro, já conta com quase 200 mil downloads, já representa 30% do share de compras de todo o nosso movimento online. Hoje é feito 30% pelo app e foi realmente um grande divisor de águas aí. Estamos no ranking aí de top 10 dos mais baixados na Apple Store. Olhando um pouquinho aqui para a Cop Club, acho que a gente pode deixar um pouco para as perguntas também, muitas curiosidades sobre como a gente faz essa ultra personalização, usando, né, a nossa base, usando o nosso programa de loyalty, que é algo realmente super diferenciado que o Grupo CRM tem. Então, a gente faz toda essa gestão da carteira de clientes através do nosso personal shopper. E olhando aqui para marketplaces como uma conveniência importante. Então, se eu quero um produto Copenhague ou um produto Brasil Cacau, ele chega ou em 30 minutos, pelo Rappi e pelo iFood, ou pelo nosso e-commerce em até 3 horas. Nosso e-commerce entrega em até 3 horas em todas as capitais, ou através de uma experiência completa na sua loja física, onde a gente tem também todo o reforço e o apoio da cafeteria, tá bom? E aqui toda a nossa estratégia de marketing, a gente não pensa mais o marketing de forma individualizada, olhando só a awareness, a gente olha o funil completo, né? Isso é uma mudança, sem dúvida nenhuma, da forma como a gente encara, né, o marketing digital integrado. Hoje, Copenhagen tem 87% de lembrança de marca, né, uma marca super reconhecida no mercado, e a gente vem cada vez mais se apropriando da força da marca. Hoje já são mais de 120 milhões de pessoas impactadas com todas as campanhas que nós fazemos ao longo do ano. Aqui em São Paulo, a gente está também com a nossa flagship, então aqui na Clodomiro, Amazonas, quem estiver em São Paulo, viva essa experiência, é uma loja completamente pensada para integrar a jornada física com o digital. Então, tem totens de autosserviço, cafeteria ampliada com Cop Coffee, espaço Lift and Learn para Soul Good, enfim, vários touchpoints digitais. Quem estiver aqui em São Paulo, não deixe de visitar. E Páscoa 2022 batendo, né, na porta aí, já chegando, com uma meta super agressiva, crescer 60%. Lembrando que a Páscoa de 2021 já foi 20% maior do que a Páscoa de 2019. Então, estamos crescendo em cima de uma base super agressiva, que foi a base de 2021. Tá? Então, é isso aí. Estamos preparados, super preparados. Primeira Páscoa do físico e do digital acontecendo simultaneamente.
E ainda dá tempo, hein, pessoal? Quem ainda não comprou Páscoa, não deixe aqui de usar esse QR Code. Estamos fazendo um cupom aqui específico para vocês. Frete grátis, entrega em 3 horas. Então, quem ainda não comprou, aproveita, já escaneia aí o QR Code. Vale hoje, só hoje, Fernando. Pô, você não tá bonzinho aqui com o pessoal, tem que ser rápido. Então, é só hoje, pessoal. Aproveitem aí para vocês fazerem a Páscoa de vocês com frete grátis, tá bom? Super obrigada e vamos aqui para o nosso bate-papo. Ótimo. Primeiro, obrigado de novo, Renata. Eu vou começar fugindo do script aqui um pouquinho. Primeiro, acho que reconhecendo vocês dois. Enfim, vocês estão no pico do ano de vocês, no meio de uma quarta-feira, aqui com a gente no VTEX Day. Muito obrigado pelo prestígio. Eu acho que a Renata é uma referência para várias mulheres profissionais. Eu não sou mulher, mas você é para mim também. Você é para muitas de nós aqui na VTEX. Obrigado por estar aqui presente. O Fernando é um companheiro de longa jornada nossa também. A nossa admiração, ela segue. Então, muito obrigado aqui vocês estarem presentes. Obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui. Prazer. Eu queria começar perguntando uma coisa. Acho que os números de vocês foram muito claros, muito objetivos. Isso é ótimo, porque vai fazer com que o nosso papo consiga ser bastante objetivo aqui. Dentro de toda essa virada cultural, o papel do CEO e da CEO, ele é muito importante, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de qual foi esse grande gancho. O que foi game changer na atuação do seu papel numa virada cultural como essa? Olha, Dan, essa pergunta eu adoro responder, porque é aquela que você tem certeza absoluta. Assim, eu não tenho a menor dúvida que o meu papel na organização foi só elucidar a importância da comunicação e da elucidação da cultura da organização. São nesses momentos que a gente vê, de fato, né, que cultura a organização tem, como que a gente consegue potencializar. E eu estou há 25 anos, não me apresentei aqui, mas eu estou há 25 anos à frente do Grupo CRM e eu posso dizer para vocês que eu nunca vi uma mobilização tão grande e tão efetiva, com resultados tão consistentes, como nesses 2 últimos anos, porque, de fato, a gente conseguiu manter uma agenda de muita presença, por mais antagônico que pareça, mas de muita presença, de muita proximidade, com uma comunicação muito clara, engajando toda a nossa cadeia de stakeholders, né? E o mais legal é a gente ver, passado aí 2 anos, né, os legados disso tudo, porque não foi um antídoto só para o momento da pandemia, né? Era algo que já existia dentro da organização, que a gente canalizou muita energia para que aquilo fosse realmente um ponto transformacional naquele momento, onde a gente tinha uma estratégia que mudava a cada hora. Então, a força da comunicação era algo imprescindível para uma assertividade do nosso plano e que hoje deixou para a gente legados importantes, né? Eu brinco que o digital trouxe para a gente a grande vantagem da gente poder trabalhar em doses homeopáticas, né? Porque antes, como a gente só tinha agenda presencial, era uma convenção, 2 showrooms, e aí a gente brincava que eram doses cavalares de antibiótico, e que agora a gente consegue, com a comunicação, entre a comunicação física e a comunicação digital, está muito mais presente, né, com os nossos franqueados, com os nossos colaboradores, e com isso mantendo uma frequência maior de transparência nas comunicações. Perfeito. Eu acho que um ponto-chave a gente fala muito sobre a virada e sobre a cultura, né? O papel das lideranças, né, é muito preponderante nisso, né? Você não consegue engajar se a liderança não mostra e não engaja ela diretamente. Fê, eu queria te fazer uma pergunta. Um dos principais desafios e que a gente vê falando pouco sobre isso, como engajar toda a cadeia de suprimento, né? Porque uma coisa é vocês engajarem o time interno, vocês engajarem os franqueados, que já é um desafio por si só, mas engajar toda a cadeia de suprimento que já estava azeitada, já trabalhava com vocês durante muito tempo. Como é que foi esse rollout? Eu acho que para quem quer entrar no Omni, né? Acho que esse é o grande desafio, né? No nosso caso, além das lojas, né, que a gente tem as próprias e os franqueados, a gente tem um dificultômetro que o nosso produto é perecível, né, nessa história. Então, assim, foi um grande aprendizado, né? Acho que a gente começou de uma maneira mais rápida, então a gente começou centralizado, também tinha um centro de distribuição e a gente começou
vamos dizer assim, aquele MVP, né, o mais rápido possível para colocar no ar. Mas aí, rapidamente, a gente foi plugando isso dentro dos fundamentos do nosso negócio, que vem já de muitos anos, né? Então, essa história de plugar o franqueado no meio da jornada e trazer valor para o franqueado foi um grande pulo do gato, né? Porque tem empresas que querem também cobrar do franqueado essa jornada integrada, né? No nosso caso, a gente plugou e deu vantagem para ele, porque é interessante que isso seja mais uma fonte de renda para ele poder promover dentro da loja, né? Hoje o nosso franqueado promove o nosso app, o nosso franqueado promove o nosso e-commerce, que para ele é interessante ter essa venda. E aí eu acho que um ponto final, assim, que foi bastante complexo, ainda é o last mile, né? Que é a história da entrega da loja até a casa do cliente. Esse é um mega desafio, eu acho que a gente aprendeu muito durante a jornada, né? Não foi fácil, né? Principalmente quando as lojas fecharam pela primeira vez, que de um dia para o outro vendia 5 e passou a vender 500, né? E aí a gente foi se estruturando, teve aprendizado em gestão de nível de serviço, transporte, sistemas, etc. Mas hoje, como a gente tem a cultura do cliente no centro, para a gente hoje isso flui com muito mais naturalidade, né? Perfeito. Tem uma coisa que a gente fala muito, que eu acho importante ouvir vocês, a gente fala, você pode fazer todas essas mobilizações, mas se você se esquecer do pós-venda, né, também do saque, e você tratar o CX, por exemplo, como um lugar que você também faz marketing, né, você coloca tudo por água abaixo, né? Então, toda uma estratégia de engajamento dos franqueados, tudo que vocês investiram em comunicação, se depois que aquele cliente ele quer falar, ele quer trazer algum ponto da venda não tiver ali acontecendo, vocês não estiverem preparados, vocês, na verdade, acabam jogando por terra ali um trabalho de marca muito grande. O que vocês fizeram nesse sentido, né, para trabalhar CX? Não, acho que tudo parte de você ouvir o cliente, né? Então, nós nativamente, a gente sempre ouviu o cliente. Pós-dígito, a gente começou a ouvir de maneiras mais detalhadas. Então, hoje, por exemplo, a gente mede a NPS real time. Se você vai a uma loja nossa, depois de você, né, tomar um café, ou você recebe uma pesquisa de NPS por WhatsApp. Isso, para a gente, alimenta um BI real time, que é indexado a todo o mecanismo de remuneração de todos os executivos. Todos nós somos indexados à venda, mas também à experiência do cliente. Então, quando a gente faz isso, a gente declara efetivamente que a experiência do cliente é tão importante quanto o crescimento da empresa ou a rentabilidade. Então, começou por aí. E aí isso se desdobra, né? Se desdobra em projetos, em planos de ação, em tudo que a gente faz, tem esse tempero do olhar do cliente, né? E para a gente, eu acho que isso foi... A pandemia aguçou, né? Não que isso não houvesse, mas aguçou esse tempero de... Cara, o cliente vai gostar, né? Eu não vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. Eu vou fazer isso porque eu estou resolvendo uma dor do cliente, né? Perfeito. Uma régua, né, Fê? Acho que com uma régua muito alta, porque a Copenhagen sempre foi uma marca que criou, né, durante 9 décadas, um elo emocional muito grande com seus consumidores. A gente não vende chocolate, a gente vende, de fato, uma experiência memorável. Então, hoje, pra vocês terem ideia, o NPS da Copenhagen é de 9,2. Tá? O que é trabalhar hoje no varejo com o NPS 9,2, né? Então, de novo, a nossa régua é muito alta. E quando entra a experiência do digital, ela tem que entrar para trazer mais conveniência para o nosso consumidor. E como estabelecer, né, foi aí que esse ecossistema digital nos favoreceu. Não é só vender e ter uma plataforma, um app incrível para vender, mas é como que eu, de fato, faço a leitura do que o meu cliente quer, de como ele quer se relacionar com a marca e como o físico impulsiona o digital, né? Como que a experiência do Omni traz para o nosso cliente essa conveniência. Então, muda o ponto de partida, né? É uma informação importante porque muda o ponto de partida. É como continuar promovendo experiências memoráveis através do digital. Exato, acho que tem um ponto-chave aqui que tem a ver com os KPIs, né, as metas, isso traduzir de fato em meta, né? Tanto para o vendedor que está ali na loja física, seja porque ele faz o pick-up também, porque ele também despacha, ele faz o shipping. Os franqueados de vocês estão envolvidos nisso. Mas tem uma coisa que é bem chave, assim, que me chamou bastante atenção do que vocês também trouxeram, que tem a ver com a fidelização, né? Eu acho que tem num mercado extremamente competitivo, né? Onde também muitas marcas se colocam nessa situação de entregar mais rápido, de também você fazer a compra via WhatsApp, via app. Como é que vocês trabalham a questão da diferenciação de marca de vocês nesse contexto e a fidelização também do público de vocês aí já nessa virada omnichannel?
vou falar da fidelização, acho que a Renata fala da marca. Isso também acho que a pandemia tem nos impulsionado. A gente tem um programa de fidelidade, de loyalty, né, na Copenhagen já há 10 anos. Né? Então, a gente já investe em relacionamento há 10 anos. Mas qual a diferença do nosso momento hoje para o que a gente viveu até agora? É explorar os dados. Né? Eu acho que a gente, por muito tempo, a gente usou o programa de fidelidade para trazer o cliente para mais próximo, mas a gente subexplorou a riqueza do dado, né, por trás do programa de fidelidade. E isso a gente vem investindo muito agora, né? A gente vem investindo em cientistas de dados, ferramentas de analytics, machine learning, enfim, toda essa parafernália que, na verdade, serve para a gente entender melhor o nosso cliente. Né? No final, só serve para isso, para a gente entender melhor o nosso cliente e retroalimentar todo o ciclo, né? Que é desenvolver produtos melhor, entender loja que está performando, loja que não está performando, entender cliente que está virando churn, cliente que está acelerando o consumo, por que o LTV de um é melhor que do outro, né? Entender se a gente está aplicando a mídia correta ou não. Então, no final, né, o que a gente vem fazendo é nos capacitando muito mais com a capacidade capacitando com a capacidade é boa, né? Capacitando para entender mais os dados por trás do programa de fidelidade. E aí uma novidade que a gente fez mais recente foi o aplicativo, né, que a Renata comentou. Qual que é a ideia do aplicativo? O aplicativo, você está muito próximo do cliente, né? Você está lá no celular e a gente tem o dado dessa pessoa. E ela faz parte do programa de fidelidade. Então eu consigo, ao mesmo tempo, entender o consumo dela, mas também me comunicar com ela de uma maneira muito próxima, né? Muito mais forte do que um e-mail, do que uma outra mídia. Então a gente vem trabalhando com o app dessa maneira e para oferecer conveniência. A nossa ideia com o app não é ser um e-commerce. O app é muito mais que um e-commerce. Ele é uma central de relacionamento com o cliente. Né? E de geração de mais dados, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a Renata falou, que é um gancho, o mesmo consumidor, ele pode ter um comportamento na compra física e um comportamento diferente no digital. Né? Então, quando você cruza esses dados, essas informações, né, você constrói ali as personas e você entende e você permite com que as lojas físicas consigam trabalhar melhor os perfis, a estratégia do online ela consiga trabalhar melhor os perfis. Então, é tudo se retroalimentando. Né? Integrado. Né? Totalmente integrado. Né? Eu acho que os dados, né, esse último dado que eu compartilhei fresquinho aqui, de que a gente fez a maior venda no digital hoje, comparativamente com o melhor dia da Páscoa do ano passado, com todas as lojas fechadas, elucida talvez muito das dúvidas de vocês, no sentido de como o digital ele amplia a possibilidade, por isso canalizar para a sua cadeia de stakeholders é uma forma sustentável de crescer o same-store sales. Né? Eu não consigo pensar nessas 3 décadas que eu tenho de experiência em franquias, como operacionalizar o digital apartado do que as nossas marcas têm de mais valioso, que é o relacionamento com o cliente, o acesso ao cliente, né? Acima de tudo, o conhecimento que o cliente tem e a capilaridade que nós temos. Né? Então, a partir do momento que você alia isso e traz a tecnologia para ampliar a possibilidade do seu consumidor, aumentar a frequência, a gente consegue medir isso nos dados, é o que o Fernando está falando. Né? O objetivo é ampliar a penetração. Como que eu amplio a penetração? Com novos consumidores que não compram nas lojas físicas, com atuais consumidores comprando com mais frequência ou com outras jornadas, aí trabalhando um pouco a agenda de marca, de produtos que o digital me favorece vender. Né? Então, eu não consigo ainda, estamos trabalhando, mas não consigo ainda oferecer a mesma experiência, por exemplo, de uma loja no momento da cafeteria, né? Que é um momento que o cliente quer viver aquela experiência, mas eu também não consigo fazer o cliente ir numa loja física para comprar uma única em Abenta que ele tem vontade às 4 da tarde. E aí, às 4 da tarde, se hoje o digital me faz chegar até ele em 15 minutos pelo iFood, eu estou ampliando a possibilidade da minha marca penetrar em outro momento da jornada do consumidor ou novos consumidores que não iriam até uma loja Copenhague ou uma loja Brasil Cacau para comprar um único produto às 4 horas da tarde. Então, entendem como, né, esse ecossistema te favorece na sua agenda de marca, né, na sua agenda de ampliação da penetração da sua marca? Inclusive na estratégia de expansão de loja, né? Vocês escolhem a expansão das lojas físicas, por exemplo, se alavancando de muitos dados e muitas informações que o próprio digital enriquece vocês também, né? Então também tem esse ponto. Isso tem sido muito usado. Tem sido muito usado. Copenhagen nessas 135 lojas desse ano, indo para cidades, por exemplo, de 100 mil habitantes, que antes era inconcebível para a gente pensar
em ir para cidades com menos de 250 mil habitantes e que o digital nos mostrou que existia uma demanda lá de consumidores, né, que não estavam sendo atendidos, e hoje a gente já tem loja faturando dentro do mesmo ponto de equilíbrio de grandes capitais em cidades que a gente chama de cidades pioneiras para o nosso negócio. Perfeito. Para a gente fechar aqui, eu queria ouvir de vocês, ou de um de vocês, quais são os top 3 aprendizados que vocês têm para dividir aqui, que são key learnings, são importantes para a gente dividir aqui? Eu vou falar eu sou defensor máximo, que é o cliente no centro. A gente já falou bastante, né? Então, o aprendizado, né, desse mundo omnichannel, que não é simples fazer o omnichannel, né? É super complexo, exige tecnologia, time, enfim, uma série de coisas, experiência. Então, se você colocar o cliente no centro e olhar o dado do cliente, ou então até falar com o cliente, né? Ir na loja, estar lá, conversar com o cliente, conversar com o time de loja, né? A Renata estava falando hoje para a gente, falou assim, eu conversei com uma funcionária nossa de 18 anos de casa e ela deu um insight que eu não tinha pensado, né? Então você tem que conversar, não tem jeito, isso não substitui. Então o cliente no centro, ouvir, faz toda a diferença. Esse para mim é o key learning aqui. Perfeito. Eu vou deixar um aqui, acho que a gente está sem tempo, vamos fazer top 2 aqui, se tiver um terceiro a gente volta. Que está até um pouco aí na minha mensagem, né? Que quando você se defronta com uma situação que parece ali um grande pivô rígido, um limite, o limite não é limitante, o limite é só um gatilhozinho para instigar a tua curiosidade, a tua ambição de ir além, de provocar o sistema, né? O que a gente viu nesses 2 anos é o tempo todo a situação externa provocando o sistema. E aqueles que melhor se sobressaíram foram aqueles que enfrentaram o fato brutal e não deixaram o fato brutal nos enfrentar. Eu falo hoje, não só aqui pelo Grupo CRM, mas como CEO e com muitos colegas que aqui estão, que eu nunca vi o empresariado trabalhando tão unido nesses 2 anos. E que não seja uma fotografia só desses 2 anos, que a gente leve esse legado do quanto compartilhar é infinitamente mais estratégico do que dividir. Muito bom. Você já deu 2 aí, tá vendo? Já foram 2 importantes. Gente, muito obrigado a vocês pela participação de vocês. Eu quero pedir 2 coisas. A gente está com o tempo super esgotado. Primeiro, a gente prestigiar essa plateia que está aqui. Vamos tirar uma foto com eles aparecendo no fundo? Vamos. E depois a gente vai abrir para vocês fazerem a surpresa de vocês. Isso. Vamos lá. Vou fazer com o seu aí? Vou fazer um também. Vou fazer aqui. Todo mundo aí? Dá um alô para a foto aí. Vamos lá, gente. E... Fomos. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Pessoal, ó, a dinâmica aqui foi sugestão do Fernando. Então, quem já tiver o app, aqui do ladinho, mostra pra gente. Quem tiver o maior número de pontos no Cop Club, mostrando aí no app, vai levar língua de gato exagero para essa Páscoa, hein, pessoal? 3 ovos, 3 primeiros. 3 primeiros aqui que tiverem com o app. Quem tiver com a maior pontuação no Cop Club, leva os 3 ovos. Obrigada, pessoal. Obrigado, prazer, gente. pessoal. Valeu.